Salve, salve, meus amigos da Thaila Educação, sejam todos muito bem-vindos a este que vai ser um bate-papo, né? Muito agradável, tenho certeza, com o nosso querido amigo, advogado tributarista, ex-aluno, posso dizer assim, né, Gustavo? Nosso doutor Aluno, Gustavo Leite, sim, tributarista, e eu quero primeiro de tudo salientar que essa é uma atividade educativa, informativa, sem caráter de mentoria ou recomendação de alguma estratégia em específico, mas sim um debate, troca de experiências que tenho certeza que vai poder acrescentar muito para os nossos amigos, alunos e seguidores. Então, eu quero primeiramente desejar boas-vindas a todos vocês que nos acompanham, que vão assistir em outro momento, talvez, este vídeo, essa gravação. E quero agradecer de imediato também, muito especialmente, né, o aceite do Gustavo para estar conosco, para passar um pouco da sua experiência, falar um pouco da sua trajetória. E Gustavo, mais do que te agradecer, eu quero dizer o seguinte, que uma das coisas mais legais do magistério, que também é aprender, não é propriamente ensinar. Uma das coisas mais legais, talvez mais do legal do que aprender no magistério, é ver o progresso dos alunos. Ver o progresso quando eles cai aquela ficha, que constroem um conhecimento novo, resolvem uma situação, uma dúvida, dão um passo além. Estamos todos encaminhados. Mas e com isso eu quero te dizer que eu fico muito feliz de te acompanhar, já faz anos, né? De acompanhar os seus progressos, assim, eu não acompanho no cotidiano, mas a gente troca figurinhas às vezes, né? Algumas questões aí das cobranças tributárias. Eu quero dizer o quão feliz eu fico de ver tu te realizando na profissão, né? E esses dias um amigo brincava, agora tu virou influencer, que é professor na federal e tudo. Digo, cara, se for influencer, aquela pessoa que estimula a estudar, estimula os outros a prosseguir no seu sonho, né? Se realizar. Então, realmente, eu sou um influencer. Estou influenciando positivamente, né? Todos nós nos influenciamos. Mas tu também é uma influência para todos nós. E por isso eu quero te agradecer a presença aqui. E de imediato, assim, Gustavo, quero te passar a palavra. E eu quero que tu, assim, te apresente um pouquinho, né? O que que tu anda fazendo, né? Se tu já gostava do tributário, te deixar muito livre para falar. Gente, não vai ser uma aula propriamente, mas um bate-papo com cases. O Gustavo é famoso na internet, tá? Com cases que quem seguramente vão dera. ajudar muitos de vocês e a mim também. Sempre aprendo muito com vocês. Então, Gustavo, a palavra é tua. Uma provocação inicial, né? O que que tu anda fazendo? Quais são os teus gostos? Por que o direito tributário? Sempre teve esse interesse? Eu sei disso aí, né? Mas o pessoal que talvez não te acompanhe tão proximamente não saiba, vai ser uma ocasião para te conhecer um pouquinho também. Ô, professor, eu que agradeço, eu fico honrado com o convite e eu não teria como recusar esse bate-papo. Admiro o professor, eu acho que eu sou aluno desde a primeira turma, né? Então venho aí de sucessivas renovações e, como o professor mesmo fala, conhecimento, quando compartilhado, ele se multiplica, né? Então, aqui no escritório hoje somos em três, sou eu, meu sócio, e temos mais um jovem aí já aprovado na UAB, que eu incentivei a fazer a segunda fase no tributário, apresentei a ele todo o material do TAR, né? Então, tenho os livros do professor e são ferramentas, né? São verdadeiras ferramentas para a gente trabalhar e utilizar no nosso dia a dia, né? Então, por que o tributário, né? de Antes de chegar no porquê do tributário, de onde eu sou, quem sou eu, né? Eu falo de Tangará da Serra, Mato Grosso. Eu estou aqui a 250 quilômetros de Cuiabá. E antes da advocacia, né? A minha trajetória trabalhando, enfrentando aí mercado começou em 2003, muito jovem, eu tenho 35 anos, eu sou de 89. Então, em 2003, eu me aventurei a aprendiz de eletrotécnica, né? Então, tinha aquele curso do Instituto Universal Brasileiro, que tinha as apostilinhas, meu pai me deu ali uma coleção daquela, para ver se, né, ver se colocava em mim ali o gosto pela área. Não deu certo.
Eu sempre gostei ali, era de informática mesmo, então, lindo por meados de 2004, 2005, eu fui ser assistente técnico de informática. Depois, trabalhei de balconista numa loja de refrigeração. Fui estagiário no Banco do Brasil, vendedor de aparelhos e plano de telefonia móvel na Vivo, na época, que não existia Android, não existia iPhone, né? Tinha aquela variedade de modelos ali. E quando eu entrei na faculdade, a partir de 2006, né? Então, 2008 eu tive a oportunidade de trabalhar como assistente no cartório de distribuição judicial do Fórum. Então, ali foi o meu primeiro contato com processos, meu primeiro contato com o judiciário, né? E permaneci ali até concluir a faculdade, né? Que foi em 2010. Em 2011 eu já era bacharel. Nesse período, eu me habilitei a- para um gabinete para ser assessor voluntário. Então, era uma vara de feitos gerais. Eu já conhecia no fórum todos os processos, todas as varas, eu sabia a quantidade de estoque de processo em cada vara, em cada secretaria, porque eu fornecia para os juízes essas informações pelo cartório de distribuição, né? Então, escolhi onde eu achava que seria o caminho e conversei com o juiz diretor do fórum. Ele me autorizou, me recebeu no gabinete e eu permaneci ali por aproximadamente 4 meses, trabalhando voluntariamente, em paralelo com o cartório de distribuição, né? Então, que era onde eu era remunerado. Então, até ali, no cartório, em 2011, de 2008 a 2011, eu tive minha carteira assinada porque era um cartório não oficializado. E até hoje o cartório existe, é do mesmo do mesmo distribuidor aqui, e é um dos últimos não, é o último cartório não oficializado no estado de Mato Grosso. Depois que ele Olha se só. aposentar, aí passa para alguém de carreira, né? Então, de 2011 até 2018, eu fui ser assessor de juiz, nomeado, e nisso eu passei pelas varas, vara única criminal, depois uma vara de família, uma vara de feitos gerais cíveis com competência para mandado de segurança, e em 2013 eu recebi o convite para acompanhar esse juiz na capital, em Cuiabá, onde trabalhei em juizado especial e de 2014 até 2018 na turma recursal. Então, eu tive a oportunidade, antes da advocacia, de conhecer diversos setores, diversas varas, né? Transitar ali por praticamente todos os temas dentro da advocacia, todas as áreas, né? E isso foi, e eu falo isso para todo mundo, ter tido essa oportunidade para mim foi uma grande escola. O que eu não aprendi na faculdade, eu aprendi no judiciário, né? Sim. Então, isso no momento que eu venho para a advocacia, que eu peço a exoneração do meu cargo e falo, não, eu vou voltar para Tangará da Serra porque eu pretendo iniciar na advocacia, eu vou empreender na advocacia e eu vou fazer isso dar certo. Então, quando eu tomo essa decisão, eu já venho para a advocacia pensando, eu já sei como que pensa o juiz, o assessor, do lado de lá da mesa. Então, eu preciso usar isso ao meu favor para fazer os pedidos certos, para fazer o atendimento correto ao cliente, identificar corretamente qual que é aquela dor, o que que eu vou sanar, né? Então foi uma grande experiência, foi um grande aprendizado e isso tem me ajudado muito até hoje. O tributário, ele entra assim na minha vida a partir do momento que eu estou na turma recursal e recebo um primeiro mandado de segurança questionando a apreensão de uma carga em um caminhão por não estar acompanhado ali de documento fiscal, a ausência de uma nota fiscal de transporte, enfim. E ali eu começo a entender o que que acontece e pelo fato de ter feito muita audiência, fiz audiências pesadas em vara criminal, fiz audiências pesadas em vara de família, né? Então eu já vim para a advocacia pensando assim, poxa vida, se eu puder escolher não fazer audiência, eu eu acho que eu vou por aquele caminho, né? É. E aí, com esse contato que eu tive com o tributário, e depois, naquela época em que começaram a surgir os concursos para defensorias públicas estaduais, eu falei, bom, talvez seja uma oportunidade de eu me envolver com o direito público, né? Me envolver
com a advocacia, eu tinha uma certeza, eu queria advogar, seja por iniciativa privada ou seja por um cargo público. E Sim. nisso, a partir de 2015, 2016, eu comecei a estudar para concurso. Então, eu tentei defensoria pública, aí depois eu comecei a estudar para procuradorias, tentei procuradoria municipal, olhando aqui para o meu município, pensando em ser procurador daqui, família toda aqui. Então, eu falei, pensei, bom, se eu conseguir voltar sendo servidor público municipal e advogado do município, eu vou estar realizado, né? E aí não deu certo na carreira, né? Não passei em concurso nenhum. E eu tinha me estabelecido um prazo. Eu falei, se até 2018 eu não passar em nada, eu não estudo mais para concurso público. E aí foi o momento que, chegado 2018, com os planos já se concretizando para voltar para Tangará da Serra, então eu solicitei minha carteira da UAB. Eu fui aprovado em 2014, né? Então, de Sim. 2014 a 2018 ficou lá guardadinha até chegar o momento. E aí, chegado o momento, eu fui começar na advocacia. Trabalhei em dois grandes escritórios na minha cidade. Tive a oportunidade de trabalhar com direito empresarial, trabalhista, a parte de família, fiz um pouquinho de criminal também, agrário. Só que onde eu mais me identifiquei foi no tributário. Por quê? Sim. Eu não estava lidando com um conflito entre particulares. Isso me deixava muito confortável, não ter esse embate, não ter essa rixa que acaba tendo, né? Porque quando a Sim. gente vai numa disputa entre particulares, eu vou buscar restabelecer o direito do meu cliente. E muitas vezes ele vai ser estabelecido, vai ser reestabelecido, e uma indenização vem saindo do patrimônio do outro. Então, eu sempre vou ganhar um cliente e vou perder o outro. Então, eu sempre tive essa mentalidade, certo ou errado, né? Eu penso assim, mas eu via que se eu estou lidando com direito público, com ente público, não tem nada pessoal, né? É impessoal, né? É impessoal. E eu consegui, nisso, restabelecer muitas coisas já para os nossos clientes, né? Injustiças que a gente vê sendo praticadas, cobranças ilegais, protestos indevidos, ajuizamento indevido de execuções fiscais, Sim. cobranças de valores reconhecidamente inconstitucionais. Então, nisso, eu me identifiquei e hoje é o que eu mais gosto de fazer, eu me sinto realizado fazendo isso. Alguns clientes meus já viraram e falaram, já me perguntaram assim, você acredita em Deus? Eu falei, claro, acredito. Eu bato o joelho no chão todo dia antes de começar o dia e agradeço todos os dias antes de dormir pelo dia que se passou, pelas oportunidades que eu tive. E aí a pessoa virou e falou assim, pois é, eu pedi tanto a Deus que me encaminhasse uma pessoa para me resolver os problemas e você apareceu, Olha aí. sabe? Então é muito gratificante É ouvir isso, legal. saber que receber aquele obrigado sincero, né? Olha, você me ajudou no momento que eu mais precisava, por ter envolvido a família na empresa, problemas com dívidas. Meu casamento já estava numa situação complicada ali. Então a gente escuta isso, é gratificante quando a gente consegue ajudar e efetivamente colocar a empresa para cima novamente, Eu né? falo sempre que tributário é vida, né? A gente não trabalha só com Sim, dinheiro ou só com questões jurídicas, técnicas, abstratas, né? Aquilo sim, toca na vida das pessoas, é numa empresa, é num sonho, num projeto, né? sim. Que tem tudo a ver, né? E umas coisas É, que me destacaram aqui, eu quero para enfatizar, pelo que eu entendi, na tua família de origem, ninguém tinha escritório de advocacia ou coisa do tipo, assim, né? não, não. Então a gente tem isso em comum, porque na minha família também não tem nenhum do direito, né? Ninguém. Uhum. A minha mãe tinha um tio, avô lá, mas nem conta, né? Não tive nenhum outro bacharel em direito na família. Outra Aham. coisa em comum que me chama a atenção, eu queria te perguntar, quantos mil habitantes tem em Tangará da Serra? Hoje são 106 mil habitantes. Uhum. Uma cidade de É, porte médio, digamos assim, né? sim, Não é sim. nem A pequena, cidade, eu não sei se a cidade é a quinta ou a sexta do estado, olha em questão só. populacional, assim. É um porte bem Sim, é considerável. uma cidade boa, uma Mas cidade boa.
Não é capital, né? Eu também Não. sou do interior, né? Uma cidade que foi duramente atingida na enchente em maio, que é Aham. cento e poucos quilômetros de Porto Alegre. Lajeado hoje tem 60 mil habitantes, mais ou menos. Já foi maior, Uhum. mas ele teve uns desmembramentos, municípios novos, perdeu um pouco de população, mas vamos dizer, arredondar em uns 60, 70 mil habitantes. Sim. E o Nossa. interessante, né, é que mesmo em cidades que a gente poderia dizer que são fora do eixo central, né, Lajeado não faz parte da região metropolitana, que nem São Bernardo do Campo, em São Paulo, Uhum. né, o ABC. É uma cidade, digamos assim, fora daquele eixo. E mesmo assim, né, a gente consegue prospectar oportunidades de trabalho, né? Então, vê só que interessante no teu caso, né? Começou do zero realmente, né? No direito não teve nenhum familiar ou amigo próximo, padrinho, coisa desse tipo, né? Tu teve várias experiências profissionais diferentes antes e acho Sim. que todo mundo tem a sua história, né? Eu fui auxiliar de escritório, fui oficial de justiça, né? E tive outras ocupações, mas isso só vem somar. E todas essas coisas que nos acontecem, elas vêm enriquecer a nossa caixa de ferramentas, né, para enfrentar a vida, né? Então acho que o cara Exatamente. que foi vendedor, talvez vendedor de rua, né, vai ser um excelente empreendedor, né? Se tiver paixão por isso aí. E eu lembro quando eu estava me formando, um professor dizia: Olha, foi a única menção sobre advocacia na minha graduação, que é de um outro milênio, não é do milênio do Gustavo. Mas eu estava me formando, e o professor: Olha, na advocacia tem que ter o perfil técnico no escritório, tem que ter o perfil vendedor, né? E talvez Comercial. alguém que tenha mais aquela um pouco mais política, né? Aquele trânsito para despachar com o juiz, para fazer sustentação oral, para diligenciar nos lugares, né? E tem que ter um pouco de interlocução. Então, Uhum. três perfis. Única, e isso foi assim uma conversinha de pouquinhos minutos numa festa pré-formatura, que um professor deu algumas dicas sobre montar um escritório, que a gente não tem realmente isso, né? Sim. E quando a Não gente tem, vê não alguém tem. que conseguiu fazer isso do zero, sem familiar, sem costa quente, né? Numa cidade que é de porte médio, não é capital, e tá prosperando, né? Um escritório que antes, pelo que eu me lembro, era só tu, né? Era eu preso, agora já tem um Sim, era só sócio, eu. mais um que vem somar, né? Então tá Essa no sala é crescimento. nova. Olha aí, ó, eu reparei, tá muito Essa sala é bonito. nova. É, a sala é nova. E assim, mais um detalhe, professor, da pandemia, tá? Ah, Na sim. pandemia. Então, É verdade, é na eu pandemia. saí do escritório onde eu trabalhava em setembro de 2020. E, e eu fui para dentro de uma sala, um, um escritóriozinho que tinha aqui em casa, e peguei uma mesa, comprei um monitor a mais, então era meu notebook, trabalhando com duas telas ali, e filho entrando, esposa chamando, vem aqui, me ajuda com tal coisa, e eu atendendo, e fui desenrolando, e foi desenrolando. E assim, uma coisa que é interessante, eu vejo que é um mal de cidade pequena, né, de interior. Santo de casa não faz milagre. Sim. Meu primeiro cliente na advocacia solo, Gustavo Leite, Sociedade Individual de Advocacia, foi um cliente de Nova Olímpia, que é uma cidadezinha que fica aqui quase 30 quilômetros de Tangará, uma lojinha de confecção. Uma lojinha de confecção ali, de roupa. Eu, foi assim, um colega me passou um caso e falou, Gustavo, você entende de execução fiscal? Eu falei, entendo, entendo, é Claro. comigo mesmo. É comigo mesmo, sou mestre. Ele falou, então, cara, eu tô com um cliente aqui, já tem uns 2 anos que eu fechei com ele. Eu falei, pô, você tem um cliente ainda? 2 anos? Tá, vamos lá. Então o caso é urgente. Ela me cobrou esses dias como é que tava o andamento. E aí ele me passou o caso. Eu falei, tá, vou estudar. Peguei a CDA, vi o objeto.
Falei, bom, não faço ideia por onde começar, né? Vamos lá. Abri o site do Tribunal de Justiça aqui de Mato Grosso, joguei o tipo de lançamento e encontrei. Encontrei várias jurisprudências falando sobre aquele tema. Estudei o tema, identifiquei, encontrei uma solução e falei, pronto, já tenho a solução, entreguei, conseguimos anular uma dívida. Eu falei, Olha aí. bom, se eu conseguir resolver um problema, encontrando uma jurisprudência de vários processos, tratando da mesma situação, tem muito mais gente com esse problema. Aí fiz uma pesquisa no PJE, encontrei, listei vários processos. Para quem perguntou como que eu faço prospecção, aqui é uma das formas, tá? Eu listei os processos de execução fiscal que tratavam daquele tema e saí fazendo pesquisa de CNPJ, encontrando o número de telefone e criando uma lista. E depois que eu tinha lá uns 100 processos, uns 100 clientes ali potenciais, eu peguei o telefone e comecei a ligar. E aí eu peguei, fiz a primeira ligação, a pessoa atendeu, se identificou, eu me identifiquei e eu falei para a pessoa basicamente o seguinte, eu falei, olha, fiz uma consulta pública no site do Tribunal de Justiça aqui do Estado e eu verifiquei que você tem alguns processos de execução fiscal em andamento. Aqui no escritório nós temos a experiência em resolver esses tipos de caso e eu consigo te ajudar. Você teria interesse em conversar sobre isso? Aí a pessoa ficou meio assim, né, desconfiada. E durante a pandemia, aí eu propus a ela, falei, vamos fazer uma reunião aqui, uma videochamada, me apresento aqui para você, a gente conversa, e tal. Você vê que eu sou real. E aí, se você tiver interesse, a gente pode desenvolver isso numa conversa. Eu posso ir até aí na cidade, eu vou na sua loja, a gente conversa, e tal. Em resumo, consegui ajudar essa cliente, anulei uma dívida de R$ 500.000 para ela, e isso me rendeu um honorário ali de R$ 45.000. Então, a Sensacional. partir daquele momento eu falei, opa, deu certo com mais um, tem mais gente aí com essa situação. E eu fui indo, eu fui descobrindo cada vez mais novas situações que eu poderia discutir, que eu poderia brigar, né, judicialmente, e deu certo. Então, hoje, só com essas execuções fiscais estaduais, aqui no escritório, a gente já tem aproximadamente aí uns 50 processos, discutindo casos assim. E depois, no desenvolver ali das aulas do TAR, a gente foi aprendendo, né, questões sobre o direcionamento indevido, os marcos interruptivos, prescrição ordinária, intercorrente, né? Então, tudo aquilo ali, aquela conteúdo mastigado, né, aula mais o roteirinho que o professor deixa embaixo, aquilo ali foi a salvaguarda para mim conseguir estruturar as petições, deixar tudo organizado, porque eu vi que era algo que a mesma petição, com pouquíssimos ajustes, eu conseguia aplicar para vários casos, e replicando isso foi ganhando um poder de escala, né? Então, dessa forma, foi que eu comecei a ter meus primeiros casos ali na advocacia solo, né? Incrível, porque Então, é um misto de empreendedorismo, né? De ir sim, atrás, né? De vontade de resolver e um pouco de jurídico, claro que a habilidade de buscar soluções. Eu sempre brinco, né? Porque no TAR a gente não tem algumas teses, né? Que ainda não estão consolidadas na jurisprudência, mas é uhum, pouquíssimo, uma coisa bem marginal. As soluções, eu digo, elas estão por aí, elas já estão aí. Então, que uma colega minha, uma juíza, diz, estão aí, estão no mercado, Thiago. Já está tudo testado e validado na jurisprudência, né? Então é realmente aplicar o ponto A no ponto B. E aí produz o resultado. E eu queria trazer uma outra reflexão contigo. Eu falo com muita gente, né, com os advogados, em uhum, eventos e tal. Eu recentemente estava num outro congresso, e num outro congresso em São Paulo, no cafezinho, que acho que é uma das melhores ocasiões dos congressos, é o cafezinho, né? Que é quando sim, tu ótimo. circula e a gente se encontra e conversa, aquela coisa um pouco mais informal. A propósito, quero te convidar para o evento presencial que a gente vai ter em São Paulo, né? 23 de abril de 2025. É um grande cafezinho, pouquíssimas Excelente. vagas, porque é um momento para Reservam para mim que eu vou. Dessa vez eu é vou. isso mesmo, assim, ó, é de conversar, perguntar, interagir. Então não é aquele formato de
ficar falando, né? Alguém falando lá em cima e outro só ouvindo ou anotando, que às vezes é bom, Uhum. mas também às vezes cansa, eu quero falar também, né? Então, Sim. um formato diferente que é um grande círculo de para a gente interagir todos, né? Tem muito a aprender uns com os outros. E eu queria o cafezinho tem esse poder, né? E eu queria compartilhar contigo essa reflexão que nessas conversas que eu tenho ocasionalmente, muitos falam assim, olha, o cliente, professor, o cliente chorou. Chorou porque eu consegui derrubar uma execução que estava já dada como perdida, né? Uma prescrição, um redirecionamento, um problema que causa eu brinco, né? Usando como minhas palavras, um colega de São Paulo, que são problemas que chegam na segunda geração, como tu disseste aí antes. Ah, o casamento do cara já estava meio ruim por conta das brigas, e enfim, quando falta o pão, começa, ninguém tem razão, né? E chega até os filhos, né? Então é um problema multigeracional e é difícil resolver. Quando a gente consegue resolver aquilo, é um alívio gigante e as soluções elas existem, né? Sem querer muitas vezes inventar roda, mas é fazer o feijão com arroz bem temperadinho que a gente sabe que resolve. Mas eu queria te perguntar, fiz toda essa volta, a execução, queria confirmar contigo. Tu acha que para ti também foi um pontapé inicial assim para a advocacia tributária? Eu queria saber um pouco, né, o que que tu tá achando disso aí, porque vários me falam exatamente, ah, professor, eu comecei com a execução fiscal, porque era uma coisa relativamente fácil, tem muito, né? Eu não preciso vender uma tese, o cara chega desesperado para resolver, eu sei resolver, tiro dado, bugio deitado, como fala aqui no Rio Grande do Sul. Sim. Então ela tem esse poder de dar aquele empurrão, né, para quem está iniciando na advocacia tributária. Eu queria te perguntar, enfim, te provocar sobre isso. É uma excelente pergunta e, assim, me abriu muitas portas, né? Mais do que abrir as portas, me abriu a mente. Eu vi o seguinte, quando eu iniciei na advocacia tributária, eu comecei com as teses jurídicas, né, de recuperação de crédito ali. E nisso, ah, trabalhando em parceria, eu olhei e falei, tá, eu não tenho competência, eu não tenho aptidão para fazer o trâmite, a entrega de uma recuperação de crédito tributário. Eu sou advogado, eu não sou contador, né? E eu falei, eu não tenho interesse em parar para estudar SPED, estudar ECF, identificar, fazer cruzamento. Não, isso não é para mim. Então, hoje, eu prefiro ter bons parceiros. E em breve a gente vai ter isso internalizado dentro do escritório, já estamos caminhando para isso. Mas, e naquele momento, em 2019, eu me vi vendendo teses que eu não tinha aptidão para entregar, né? Tinha um parceiro muito competente que fazia todo o procedimento, fazia os pedidos de habilitação de crédito, compensação, restituição, tudo aconteceu de forma regular, né? Nunca nenhum cliente teve problema e então isso foi validado. Só que naquele momento eu pensei, nem todo mundo tem crédito para recuperar, tem aqueles que precisam pagar. Então, nisso eu pensei, o que que eu poderia levar de solução para esse perfil de empresário que está em situação de dívida e não numa posição de credor? E a partir disso eu comecei a olhar para as empresas, né, e pensar assim, qual que é a dor que aquela empresa tem? Ah, tem crédito para recuperar? Até, até tem, a maioria das empresas tem, sim, a gente consegue fazer esse trabalho de identificar, pedir uma compensação de ofício e tudo mais. E gera um bom resultado, resolve o problema. Só que ali eu entendi que depois, na prática, trabalhando com as execuções fiscais, eu vi que eu tinha possibilidade de discutir a mesma questão, o mérito que eu discutiria dentro do processo de execução fiscal, eu entendi também que tinha o caminho da via administrativa. Quando eu descobri que lá na PGFN tem a portaria 33, ela regula ali o pedido de revisão de dívida inscrito, PRDI, eu falei, nossa, isso é maravilhoso. E aí eu fui buscar entender se isso também era possível no Estado. E eu vi que sim, eu poderia fazer isso também no Estado, não com aquela página bonitinha do PRDI,
né? Mas era possível. Eu falei, não, então deixa eu começar a caminhar por aqui. E daí, nisso, atende um cliente aqui, outro lá, e resolvo um problema imediato, que é uma CDA, que é uma inscrição, que está travando alguma coisa, preciso de uma certidão, regularizo aquela situação, e depois o cliente me pergunta, tá, o que mais que dá para eu fazer aqui para reduzir a carga tributária? E aí eu já comecei a pensar, nossa, se eu soubesse estruturar aqui um planejamento tributário seria bacana. Então vamos começar a estudar planejamento tributário. E nisso vem o meu sócio, né? A gente começou a trabalhar como parceiros e depois veio a sociedade. Então nos unimos na advocacia e eu tinha um projeto de abrir uma empresa de consultoria. E isso se consolidou. Porque vendo a necessidade do mercado de ter soluções rápidas que não dependesse puramente ali do judiciário, era viável. Era algo que eu via com muito potencial de dar certo. E nós concretizamos isso. Então, hoje temos a advocacia, Leite Pimentel, Sociedade de Advogados, temos a empresa de consultoria que se chama Praxis Gestão Tributária. Praxis, né, da teoria à prática ali. Então, foi uma coisa bem pensada e até o nome, enfim, bem legal. E nisso, esse é o caminho que nós estamos trilhando hoje. Então, dentro da Praxis, a gente concentra tudo aquilo que é extrajudicial e pela advocacia a gente trabalha, né, naturalmente, aquilo que a gente ainda dependa do judiciário. A defesa em processo de execução fiscal, uma ajuizamento de algum mandado de segurança, quando necessário, e tudo mais. Então, as coisas têm caminhado bem, encaixou ali a engrenagem, e hoje a advocacia com a consultoria, o contencioso com o consultivo, hoje ele tem rodado muito bem aqui para nós, Que né? maravilha. Eu vejo muito assim, como eu falei, nesses comentários, enfim, essa interação com os Uhum. alunos, seguidores. Muitos falam que esse é digamos, um passo a passo, assim, né? Que se apresenta, e eu digo mais que não é, ele não é nem assim tão intencional muitas vezes, porque ele como eu disseste, o cliente chegou e perguntou, tá, mas e agora? O E que que a gente agora? pode Exato, fazer? Que mais exato. serviços podem ser prestados aqui, né? E isso é Sim, incrível, né? Incrível. sim. Uma vez eu fiz uma figura de linguagem, assim, que a execução fosse como assim uma. Eu apresentei como uma sala de estar, ou com uma antessala, ou com a porta de entrada. Porque na sala de estar tem várias portas, saídas, né? Para vários ambientes diferentes. E a advocacia tributária é algo gigante, né? É um negócio Sim, que é não tem imenso. tamanho, assim, a gente não consegue Imenso. naturalmente trabalhar com todas as matérias, né? Eu E vejo assim, professor, o contribuinte que já enfrentou um processo de execução fiscal, ele já experimentou tudo de ruim que podia acontecer na empresa dele, isso. né? Então, ele foi devedor, ele teve protesto, ele sofreu ali com inscrição em Cadim, ele foi prejudicado no momento de tomar um crédito bancário, enfim, qualquer situação, os impactos, né, das cobranças não exacionais, né? Como o Sim. senhor bem ensina lá no TAR, e vai para a execução, então ali ele é citado. Quando não encontra algum juiz meio sem juízo que manda fazer o bloqueio de valores previamente Aham. para garantir a efetividade da citação do devedor, né? Então, no momento que a gente apresenta uma solução para esse contribuinte, ele vê assim e fala: eu não quero mais passar por isso que eu passei, eu não quero mais enfrentar isso de forma alguma. Então, Gustavo, que mais que eu posso fazer? Me ajuda, preciso estruturar melhor. Onde que eu estou errando? Eu não quero mais errar, né? E então, assim, a gente identificou, né? Não criei a roda, não longe disso, mas eu vi a possibilidade de trabalhar com a gestão do passivo, né? Sim. Termo que ganhou muita força com as mudanças trazidas aí pela Lei das Transações. E isso passou a ser um serviço para nós aqui desde 2020. Então, você trabalha com execução fiscal? Não, eu trabalho com gestão de passivo tributário, que é um pouco mais amplo do que uma simples Claro. defesa de um processo de execução.
Então, eu vou assessorar o cliente lá no início, nos débitos que ainda estão na Receita Federal ou que estão ali no conta corrente fiscal estadual. Enfim, vamos buscar entender a origem dessa dívida, tentar renegociá-la no âmbito administrativo antes de ser inscrito na dívida ativa, para que o cliente não pague honorários, não tenha maiores complicações, e já vamos tentar estancar aquilo para resolver o problema, né? Então, quando a gente oferta essa solução, o cliente ele tende a confiar, porque já resolvemos a parte ruim, né? Já resolvemos o pior cenário. Agora vamos trabalhar para ir amenizando e remediando tudo isso até chegar ao ponto que tá tudo em dia, tá tudo regular. E aí, né, naturalmente, novos negócios vão acontecer, uma assessoria permanente talvez seja solicitada. E Sim, nisso a gente vai crescendo, vai desenvolvendo e fomentando novas parcerias, novos negócios. é Essa é a engraçado. nossa visão hoje. É, perfeito, perfeito. É, eu fico imaginando assim, ó, a pessoa que tem uma cardiopatia, se ele teve lá um infarto, se ele pudesse voltar no tempo e pensar, puxa, se eu tivesse feito aquilo ou deixado de fazer aquilo outro, aquele excesso ou aquela falta, puxa, talvez eu teria evitado esse infarto. Que talvez não morreu, né? Mas sofreu um dano. E a Sim, execução para o contribuinte ativo economicamente, ele é um ataque cardíaco, né? Porque é todo mundo desesperado. E eu vejo que a prevenção, ela é tão benéfica, só que a pessoa é difícil perceber, né? Não, mas eu não vou ter um problema tão grave. É, não, isso aqui nunca vão me pegar, porque isso aqui nunca. Eu vou ter 10 empresas do Simples, não dá nada. Meus amigos tudo fazem isso. E aí, quando dá, o cara tá lá na Polícia Federal prestando depoimento, tá com os bens bloqueados, tá com o se esbajude lá na conta e tenta liberar parcelando e já não libera mais. E aí, enfim, vai exatamente. ficando tudo mais caro. E a prevenção, ela é tão mais econômica que ela é no sentido, olha, não é que é não pagar o tributo. Talvez até tenha algum tipo de descontinho na transação, tem, dependendo da Sim, Capag, mas é evitar um prejuízo que é maior muitas vezes, que sim, não com é só o certeza. prejuízo da dívida, é o tempo, a energia que ele está perdendo em vez de estar se dedicando para o business dele, ele está correndo atrás, buscando soluções desesperadas, né, que não funcionam muitas vezes, ou vai bater num escritório que não tem um serviço customizado para isso, vai improvisar, o que é muito ruim, o Sim, improviso, né? Então, a prevenção tem um poder gigante que muita gente não percebe o quão importante é da gestão. Para o advogado é ótimo, que pode ter uma recorrência, como bem disseste, sim, né? Vários alunos fazem, não, consegui aquele cliente, salvei ele lá de uma situação de uma penhora, bom, virou um cliente, agora eu tenho que acompanhar esses processos, porque senão vai acontecer de novo. Então vira um cliente recorrente, aí negocia um mensal, o que é muito bom, né? E para com a parte também é certeza. muito bom. E para o juiz é um Sim, processo a menos, tá todo mundo feliz, né? E o com fisco está certeza. satisfeito. Com certeza. E eu Uso queria. todos esses argumentos, uso todos esses Tá argumentos. todo mundo satisfeito. Mas o que eu queria te perguntar, o que que tu acha disso? Para o empresário naturalmente ele está matando um leão por dia, né? O Sim. fisco faz parte disso aí, né? Mas ele tem a concorrência, ele tem o estoque, ele tem problemas com fornecedor, logística, é empregado, é banco, é um leão por dia, né? Sim, E o advogado tributarista acaba sendo um parceiro nesse negócio, né? um grande Porque parceiro. o cara que está ali com um investimento de milhões querendo fazer funcionar e sujeito a inúmeros riscos, o dólar, ou a chuva, ou a seca, ou a enchente, coisas que, dependendo do business, né, interferem bastante, Sim, a pressão do consumo, ou o competidor chinês. O cara tá tão desesperado para fazer o negócio dele girar, que o advogado tributarista é um parceiro, e é um parceiro mais qualificado, muitas vezes, que o contador que está mais, digamos, vinculado à escrita, né? Manter a escrita regular, a entrega das declarações, que não vai fazer um trabalho estratégico, né? Talvez sim. até faça, mas não é o que mais que a gente percebe, né?
Contador fazendo Não. mais o seu quadrado, né, para usar aquela expressão popular. O Aham. advogado tributário pode ser um parceiro estratégico nesse negócio, né? O que que tu pensa sobre isso? Talvez um pouco dos teus planos aí. Professor, assim, a gente, a gente precisa pegar tudo isso que a gente faz, embalar, né, para entregar para o cliente uma coisa que seja palpável, algo que ele fale assim, realmente faz sentido, não é só mais um serviço jurídico, uma defesa que eu estou contratando. Eu estudo, né, eu me interesso muito por vendas e de todos os gatilhos mentais que existem aí nas técnicas de negociação, no tributário a gente vende confiança. A gente vende confiança. E para o empresário, são dois gatilhos que funcionam muito bem: o medo de perder ou a vontade de ganhar. Sim, Então, quando a gente consegue despertar nele isso, no caso de uma execução fiscal, olha, se você não agir, se você não pagar, se você não buscar regularizar, você pode sofrer com todas as consequências de uma dívida sendo executada, né? Então, isso vai afetar seu patrimônio, vai causar desgaste nas suas relações familiares, porque, como o professor falou, tem meia dúzia de CNPJ aberto no Simples, 6 empresas funcionam no mesmo lugar, tem uma no nome de cada filho, uma no nome da esposa, envolve a sogra, envolve todo o cunhado e tudo, e por ser uma questão cultural, a falta de gestão, né? É uma questão cultural, por quê? Eu vou abrir outro CNPJ e vou deixar que a dívida que está naquele outro lá apodrecer, vai caducar, né? Como eles costumam falar. Então, a partir do momento que a gente consegue demonstrar para o empresário que, olha, essa situação está errada. Em um CNPJ você concentra toda a operação, no outro CNPJ você está concentrando todos os funcionários. Em uma empresa você tem prejuízo, na outra você tem um lucro muito grande, e você precisa ficar fazendo manobra empréstimos de um CNPJ para outro que nunca vão voltar. Então, a escrita fiscal, toda a parte contábil, ela fica imprestável, né? Então, quando a gente consegue demonstrar isso para o contribuinte, falar, olha, a situação está muito ruim, ela pode piorar demais, é nesse momento que ele fala, tá, então vamos agir. E aí, a gente tem, né, em se tratando aí das dívidas federais, a gente tem a transação tributária, que é o melhor serviço do hoje que nós, advogados, consultores, podemos oferecer. E nisso, despertar no empresário o seguinte, que ele tem a chance ele vai conseguir obter uma vantagem competitiva em relação aos concorrentes dele, fazendo a transação. Por quê? Enquanto o concorrente está regularzinho, está bem assessorado, está com uma empresa sendo bem gerida, tudo bem consolidado, ele que deixou a dívida acumular, não pagou imposto, desviou dinheiro de imposto para comprar casa, comprar sítio, aumentar o patrimônio pessoal, agora ele vai poder renegociar essa dívida. Em alguns casos, ele vai voltar a pagar o principal, que ele vai se livrar de todos os encargos, e vai ter até 145 meses para fazer para liquidar essa pendência que ele tem, esse passivo. Então, da mesma forma, o medo de perder e agora a vontade de ganhar. Por quê? Vai ganhar um baita desconto, vai ganhar um bom prazo para pagar essa dívida, né? E ele vê a possibilidade de vou me recompor, vou voltar para o mercado e vou ficar de igual para igual com o meu concorrente. claro. Então, É, tudo é uma forma de entender o negócio, né? Tem que ter essa visão estratégica, tem que não focar tanto no processo, não focar tanto na advocacia, né? No jurídico mesmo, e tem que olhar para o negócio com essa visão. O que que eu posso fazer olhando macro para essa empresa poder prosperar? Para sair dessa situação ruim que está e ir melhorando, nem que seja aos poucos, né? Então, a partir do momento que a gente consegue mostrar isso e ensinar para o empresário como que ele vai gerir toda essa situação que ele causou por falta de gestão, a gente tende a conseguir bons resultados e, como eu falei, vai sempre firmando novas parcerias e, assim, nunca vai faltar trabalho.
sabe? A execução ela tem esse poder de fidelização e a Demais, partir daí vai melhorando o relacionamento. com E eu certeza. tive no congresso há 2 semanas e, claro, muitos discutindo sobre a reforma tributária, que está ainda em vias de ser implementada, e, enfim, inseguranças. O pessoal já passou um pouco da fase, eu olhava aquilo de fora assim. Ó, pessoal, primeiro era só reclamação. Reclamação, reclamação dos doutos, dos professores, dos escritores. Ah, reclamação de que tá tudo errado, tudo errado. E aí agora começou a cair a ficha. Não, agora tá aí já. Não adianta só reclamar. Vamos. O que que a Tem que gente vai fazer com conviver. isso? O que que a gente vai fazer com isso, né? Já até começou uma postura um pouco mais com mais inteligência emocional. E mais uma vez a minha percepção tá confirmada lá nesses eventos que o tributário só vai aumentar. A gente imaginava que o. Isso não sou nem eu, e eles dão palestra, porque eu dou parecer e tal, estou ganhando dinheiro com isso e tal, mas é ruim para o Brasil. É, realmente, é ruim para o Brasil. A gente, eu estou ganhando dinheiro, mas é ruim para o Brasil. Sim, um tributário confuso, né, difícil, e a gente vai ter dois sistemas tributários sobrepostos, e já tem mais problemas à vista sobre como fazer funcionar, né, a CBS e IBS. Então a gente vê já no horizonte, todo mundo fala, né, dessa década de ouro do Sim, tributário. E eu acho que não vai ser nem só uma década, acho que a gente tem um horizonte de muito, muito crescimento ainda no contencioso tributário, no consultivo tributário e uma importância do tributário para o empresariado, né, para o com contribuinte. certeza. Cada vez mais vai se tornar realmente um ramo muito, muito interessante. Muito, Sim. muito interessante. O único paralelo que eu consigo fazer sobre isso, tipo, acho que foi lá por 2010 ou 2006, de 2000 e tralalá, tava começando o Bitcoin. E aí minha mulher, "Ah, Aham. vamos comprar uns Bitcoin. Eu digo, que isso? Tem que comprar Bitcoin? E casualmente a gente tinha uma pessoa na família que trabalhava em banco de investimento na época. E ele Aham. disse, "Ah, isso aí é pirâmide, isso aí não presta, não sei o quê." Hoje Bitcoin é um ouro, né, que a Ah, se gente eu não tem tivesse acesso. comprado, Então, se tivesse comprado aquilo, meu ia Deus, ter um, um um Bitcoin Bitcoinzinho. já dava uma fortuna. Então é aquela coisa, pô, se a gente pudesse voltar no tempo, né? E eu acho que Sim, esse é o momento que a gente está vivendo hoje, né? Se a gente pudesse voltar lá no futuro, a gente pudesse voltar hoje, é aqui que a gente queria estar, né? Justamente estar entrando num tributário que só vai crescer e apesar de que tem muita insegurança sobre isso, né? A gente não sabe exatamente, exatamente. né? As leis complementares que vão regulamentar a reforma tributária, eles estão em comissões no Congresso ainda, em debates sobre como vai funcionar. Então é muito no início ainda, né? E uma Sim, vantagem para a gente das cobranças é que a cobrança pode ter reforma, pode ter uma lei nova, pode ter inovações. A cobrança vai ficar cada vez mais aguda, cada vez mais incisiva. Agora, o uhum, protesto interrompendo a prescrição tributária é uma forma que aumenta a pressão. A gente tem um novo prazo de 5 anos depois do protesto, ao menos esses depois de 2 de julho. Então a uhum. cobrança fica cada vez melhor, mais efetiva, com mais pressão, o que também faz parte do business, né, do advogado tributarista. E de Sim. outro lado, a gente tem um potencial de trabalho que a gente já sabe, né, que não vai diminuir. Então, hoje realmente eu julgo ser o melhor lugar para estar, né? Sim, eu vejo assim com bons olhos, sabe? Porque, veja só, eu estava lendo essa semana um artigo de uma entrevista do professor Paulo de Barros Carvalho, acho que no Conjur, e falava-se que foi perguntado a ele o que ele achava do sistema tributário, e ele já criticava a ideia de uma reforma muito antes dessa reforma começar a ser discutida, né? Então, isso é coisa que remonta a 1990 né? Sim.
Então, se de lá para cá pouco se evoluiu nisso, hoje o que eles chamam de reforma tributária, muitos criticam falando que é um puxadinho, né? Como o senhor falou, agora a gente precisa conviver com essa situação e como advogados, ir tirando proveito disso para fomentar novos trabalhos e tudo mais, né? Tem Claro. sim um campo muito grande. Todas essas mudanças nos processos de execução fiscal, a questão do valor mínimo ali, execuções até R$ 10.000, elas devam ser arquivadas. Então, vai, vai ter um arquivamento momentâneo, né? Dívidas de IPTU, por exemplo, daqui a pouco acumula mais dois, três IPTUs, essa dívida está protestada, então já suspendeu todos os efeitos de prescrição, acumula mais um pouco, depois volta um processo de execução fiscal mais volumoso em questão de valores. E aí a gente vai ter que fazer aquele malabarismo, mas cabe, dá para encaixar uma prescrição ali? Tem alguma coisa que pode ser feito? O processo ficou parado por tanto tempo. Será que a gente consegue forçar uma prescrição administrativa, né? Então, tudo é tentativa, porque, principalmente quando a gente está falando de judiciário, né? A gente vê essa insegurança vinda dos tribunais superiores, onde, ganha aqui embaixo, ali no STJ, mantém ou reverte, e se subir para o STF, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, nisso, até para nós que estamos aqui atuando na área tributária, na parte do consultivo, nós temos incentivado os contribuintes a fazer trabalhos, fazer questionamentos na via administrativa, porque no CARF a situação tende a ser um pouco mais segura do que se a gente for caminhar no judiciário, né? É. Então, eu vejo que a reforma tributária vai trazer muita oportunidade para muitas áreas, principalmente na parte da consultoria. Qual regime tributário que eu devo estar? Como vai ficar a conformação de preço a partir de agora? O preço do meu produto, do meu serviço, está adequado para a reforma tributária, para os impactos que eu vou sofrer no meu negócio? Prestação de serviços, o imposto mais caro do mundo, né? Na casa aí dos 28%, 27% alguma coisa. Não sei se já foi confirmado isso. E o que as empresas estão carentes nesse momento é dessa consultoria, é dessa auditoria, né, digital de todas as declarações. Porque hoje você tem a contabilidade faz a transmissão das informações, cai na Receita Federal, que vai validar ou não, e como resposta ela vai notificar o contribuinte de que alguma coisa está errada, né? E a os indicativos de que a Receita Federal vai intensificar essas fiscalizações é o próprio manual de fiscalização que ela já fez circular recentemente. Então, isso traz para nós a percepção de que, se a Receita Federal está agindo, a gente precisa criar barreiras ali para impedir essa ação e ajudar o contribuinte a melhorar a parte fiscal dele. Então, o que nós conseguirmos contribuir com o empresário para que as declarações, a parte fiscal e contábil dele saia de forma correta antes de ser efetivamente transmitidas as declarações, isso aí vai ser muito valioso, porque Sim. isso vai manter a empresa em conformidade, vai fazer com que a empresa deixe de pagar imposto errado, as classificações de NCM, por exemplo, que é uma situação muito comum que a gente tem verificado, empresas não conseguem manter a regularidade do cadastro de seus produtos da mesma forma como as instruções normativas vão sendo alteradas. Então, se altera num dia, se a empresa não tem um sistema que acompanha essas alterações para ser rapidamente implementadas e corrigidas, a empresa vai estar tributando sobre um produto que antes era tributado, mas agora não é mais porque houve uma alteração na classificação dessa mercadoria. Então, seja no contencioso, seja no consultivo, nós advogados com a reforma tributária, nós temos um campo muito vasto para explorar. Então, o momento, para quem já tem especialização, é o momento de fazer uma reciclagem, de entender como era, né, como ainda é, e buscar entender como vai ficar daqui para frente, tal como o CPC, né?
É, Aplica-se aquela regra até aquele momento, dali para frente aplica sim. E a gente tem aí até 2036, se eu não me engano, para se adequar a dois sistemas que vão correr paralelamente, é. Loucura, né? né? É uma loucura, é uma loucura. É um Mas manicômio tem tributário, como se É um diz, né? manicômio tributário, professor. Não para, tributário não para. A O gente cara tem que precisa ter se coração atualizar. forte para aguentar. Sim, sim. Tem que ter estômago. Deixa eu só franquear se alguém quiser fazer alguma perguntinha para o Gustavo, do Tem pessoal que está algumas perguntas acompanhando. aqui, professor. Posso, Ah, vamos posso ver. responder algumas aqui? Pode sim, Gustavo. O Luiz perguntou sobre como eu faço a captação, né? É, eu já fiz dessa forma, fazendo busca de processos no PJE, descobrindo quais são as execuções fiscais que estão em andamento, e vendo se a empresa tem advogado constituído e, primeiramente, se eu consigo resolver algum problema naquele processo de execução fiscal, batendo o olho ali na execução. Então, é aquela coisa, entrar em contato diretamente com o cliente, se apresentar, pedir para ter esse contato presencial, né? Conversar com o cliente, explicar a situação e ver se dá alguma coisa. Também trabalho com parcerias. Eu não tenho uma presença tão ativa em rede social, não faço tanta publicação e tal, porque, como eu falei, o empresário, ele compra o serviço tributário mais por confiança, né? Então, a partir do momento que a gente tem uma indicação, algum outro colega advogado faz indicação para um empresário que é da carteira de cliente dele, fala, olha, o Gustavo tem uma solução, posso te apresentar para ele. Então, isso tende a facilitar aí no fechamento, né? Então, essa captação, hoje aqui no escritório, nós trabalhamos muito no regime de parcerias, tá? Sim. Para quem perguntou sobre cobrança de honorários, sim, eu cobro honorários de entrada aqui em todos os serviços, principalmente consultas, tá? Então, por exemplo, uma empresa tem 5, 6 processos de execução fiscal, e tanto estadual como federal. Então, eu cobro um valor de consulta proporcional ao volume de trabalho que eu vou ter, né? Então, eu costumo cobrar aí valores de 1.500, R$ 3.000, R$ 5.000 de consulta para entender a situação de cada caso, né? Para poder apresentar ali um direcionamento, tá? Show. Mais alguma aqui? Tem o do O... Nivaldo. Execução com indício de prescrição e sem movimentação. Ó, consulta com o Gustavo. Seria de peticionar pedindo reconhecimento ou deixar que o físico acabe por pedir e o juiz reconhecer? Que Qual tu que acha? Tem quem? prescrição. Fico esperando o juiz reconhecer de ofício ou peticiono, Gustavo? Depende, depende. Eu passei por uma situação muito recente. O advogado, o contribuinte, o cliente me procurou, pediu uma consulta e eu analisei o caso. Tinha lá um alerta de que tinha uma decisão pendente de abertura, né, pelo advogado que estava habilitado. Ele falou: não, não, eu não vou abrir essa decisão, não. Já pedi para não abrir porque vai que corre algum prazo, aí eu preciso saber. E aí eu vendi para esse cliente justamente uma defesa, uma exceção de pré-executividade para alegar a prescrição. E aí fechou o contrato, assinou a procuração, aí eu tava já desenvolvendo a, a peça, e aí depois ele me liga e fala, Gustavo, para aí, porque o juiz falou, abrimos aquela decisão lá para saber do que se tratava, e o juiz falou que era para manifestar a união, porque aparentemente tinha uma prescrição intercorrente, e aí veio a união e pediu a desistência do processo. Então, Sim. assim, depende. Eu sou muito, como eu diria, eu não vou puramente pelo dinheiro, né? Se eu vejo que tem alguma situação, a parte vem, me procura, fala, olha, o que está acontecendo aqui e tal, o que que eu posso fazer? Se eu identifico que já tem alguma questão ali, que o processo vai se resolver pelo tempo, né? Eu sugiro ao cliente, falo, olha, o juiz já despachou, já existe essa informação aqui nos autos, então eu busco ser o mais transparente possível, eu acho que essa é a forma correta de trabalhar, porque se eu vendo um serviço para o cliente que eu não vou fazer, porque eu não vou precisar fazer,
Amanhã ou depois ele pode descobrir isso e aí vai pegar mal para mim. Agora, se eu falo para ele, olha, não gasta com isso, não precisa me contratar, a coisa vai se resolver, eu dou aqui a olhadinha no processo para ti, não tem problema, eu tenho certeza que isso vai agregar mais valor para o cliente pela minha transparência com ele, né, do que se eu tentar vender alguma coisa. Então, tudo é muito relativo. Você precisa avaliar. Ah, tem uma prescrição provável ali no processo. Devo manifestar? Devo aguardar? Aguardar mais quanto tempo? O quanto que essa pendência está impactando para o seu cliente? Ele precisa de uma certidão? Enfim, precisa avaliar, precisa avaliar. Se tiver certo de que existe essa prescrição e o cliente tiver a necessidade, então, unir ali a necessidade do cliente, a oportunidade de um novo trabalho, cobre para fazer, faça e resolva, né? Acho que tudo Perfeito. tem que ter esse equilíbrio nas coisas. Na execução, o trabalho é customizado, né? Ele Completamente. tem que considerar as necessidades e as possibilidades, e ele fica artesanal, né? Sim, Ele não muito é artesanal. assim totalmente, né, livre de adaptações. Então a gente tem que ter essa capacidade. Concordo inteiramente. Se o processo está lá parado no artigo 40, nunca ninguém se importa com ele, nem o executado, bom, dá para ficar esperando. Agora, se ele precisa, ou se o processo está movimentando e já tem prescrição intercorrente, aí Uhum. realmente É é chutar galinha preocupante, morta, acaba né? tendo que ter uma necessidade, né? Exatamente. Então, e outra, pensar o seguinte, pô, tem uma prescrição intercorrente ali no processo, você vai apresentar uma EPE e tal. Pô, às vezes cobra algum valorzinho do cliente, liga, pega o telefone, liga, fala, olha, tem um processo aqui, eu sou advogado da parte, tem um processo assim, assim, assado, provavelmente está prescrito, pode avaliar? E aí eu deixaria para o assessor, olha, vai que é um processo a menos que você vai arquivar, um processo a mais que você vai arquivar, né? Juiz adora extinguir processo. Então, Adora. né? Então E, tem que saber jogar o jogo também. e como tu trabalhou no outro lado do balcão, né? Sentença de prescrição é sentença de mérito. É de E mérito, conta ponto, canta produtividade. ponto, conta ponto. Check ali na corregedoria, uma sentença de prescrição, conta ponto, Exato, bonito. exato. Mas deixa eu só passar a palavra pro Williams aqui, que tá a mão levantada, Williams. Sim, Fala aí, Williams. Boa noite, professor. Boa noite, Boa colegas. Tudo bem? noite. Boa boa tarde, boa noite. noite. Boa noite, doutor Gustavo. Tudo bem? Tudo Veja, jóia. eu estava escutando falar aí, e aí começa a falar de contabilidade, contador, e perito e advogado, e aí eu começo a lembrar da minha atividade. Vamos lá. Eu acho o seguinte, eu concordo com o Thiago, com o que o Gustavo falou, mas eu só queria acrescentar assim, ver o que que ele acha sobre isso. Veja, na prática nossa da área de tributário e contador, o maior conflito que a gente vê com clientes é porque a contabilidade que a gente está acostumado, ela trata o fato mercantil depois que aconteceu. Ou seja, quando chega para o contador, o contribuinte já fez o que tinha que fazer, errado ou certo. E quando você vê, aí você vai cuidar do processo, porque cada dor é uma dor nesse caso, né? Ou tem um protesto, ou tem uma execução, algo nesse sentido. E aí, quando a gente vende a consultoria, pelo escritório, a gente começa a vender a contabilidade gerencial, ou seja, tratar o fato antes de ele acontecer. Não, isso pode Eu só acontecer. queria ver se ele tem alguma dificuldade em vender isso, porque para nós, na verdade, o que acaba acontecendo? Eu tenho uma certa facilidade que, como meu escritório tem um certo porte, os meus clientes já são meus clientes advocatícios, mas eles trazem outros. E quando esses outros não são cliente nosso, a gente começa a explicar o que é uma contabilidade gerencial e o que é a mercantil, e o que seria um contencioso teria que ser feito, com todo respeito, eles demoram a entender, porque eles não têm a dimensão do problema que pode ser. Eu só queria ver se o Gustavo enfrenta essa dificuldade também, ou não, nesse sentido. Ah, com certeza, com certeza. Eu sempre me coloco do lado do contador, né? O meu trabalho jamais é questionar o que a contabilidade faz, o que a contabilidade recomenda. O meu serviço é complementar ao da contabilidade. Só que, principalmente aqui no interior,
A gente vê muito daquela contabilidade tradicional, engessada, que se o cliente precisa de alguma coisa, se eu preciso do certificado digital ou de uma procuração eletrônica para alguma coisa, liga para o meu contador. E o contador, na grande maioria das vezes, ele tem esse receio. Mas por que que você vai passar a procuração para esse advogado? Tem Por medo do quê? advogado, de apontar que ele Porque fez algo errado. Exatamente, exatamente. Poxa vida, lá vem o advogado apontar erro da contabilidade, né? Então, o empresário, muitas vezes, ele vê o contador como o gerador de boleto, né? Então, eu já te pago para fazer isso e então você tem que resolver. Transação tributária. Não, para que que eu vou pagar para um advogado, para outra consultoria, fazer uma transação tributária para mim, sendo que meu contador entra lá, clica, faz adesão e pronto. E existem estratégias, né, que eu já vi, eu tenho cases aqui, de contador que me difamou, falou que eu estava prevalecendo sobre o cliente, cobrando uma coisa, sendo que o desconto que estava sendo concedido era decorrente de lei, só que tinha a forma de fazer, né? Isso eu deixo para uma outra ocasião, mas eu penso o seguinte: se o contador, né, eu achei interessante que você classificou a contabilidade comercial da contabilidade gerencial, né? Gerencial. Comercial e gerencial. Não, a Então, eu mercantil e a diria gerencial. isso. Então, eu diria que a contabilidade é uma contabilidade mais simplificada, onde o cliente vai fornecer as informações e você vai trabalhar dentro da contabilidade com aquelas informações que o cliente te passou. Que eu emiti de nota, está aqui a movimentação bancária, vai fazer a conciliação de tudo e vai cumprir ali com as obrigações acessórias, né? E na outra parte é aquela contabilidade mais consultiva. E é isso que eu pretendo trazer para dentro da nossa empresa de consultoria. Internalizar isso, essa consultoria, para oferecer para o cliente cada vez mais a regularidade, essa conformidade, para evitar e mitigar riscos, fazer com que, poxa, recuperar crédito é bacana para o empresário quando você chega, apresenta uma vez, por exemplo, fez lá a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS, bacana, fez, faz a parametrização em sistema para um não compor a base de cálculo do outro daquele momento em diante, e a partir disso, nesse ponto, a contabilidade está redondinha. Só que aí amanhã ou depois você faz um novo levantamento a pedido do cliente ou oferta uma nova revisão fiscal para identificar possíveis créditos e você identifica ali na empresa que ele tem mais crédito de ICMS compondo a base de PIS e COFINS. Aí isso pode ser prejudicial até para mim, né? E isso eu estou compartilhando com vocês porque me aconteceu. Eu estou com uma situação dessa em trâmite, que eu fiz esse trabalho, recuperei crédito de PIS e COFINS e identifiquei mais crédito de PIS e COFINS. E aí eu fiquei naquele desgaste, caramba, mas a contabilidade não fez. Poxa, Gustavo, eu estou pagando caro para a contabilidade fazer isso. Eu tenho uma contabilidade interna e uma externa. Aí você está me falando que eu tenho crédito de monofásico e eu tenho crédito de ICMS de PIS e COFINS? O que que minha contabilidade está fazendo então? Tá, mas aí eu fui olhar para dentro da empresa, eu verifiquei que a empresa tem quase 100 mil itens cadastrados. Uma pessoa não é capaz de manter atualizado 100 mil itens. Existem ali as diferenças, as, as alterações da classificação das mercadorias. Só que, de fato, aconteceu um erro lá na contabilidade porque manteve, ainda não foi parametrizado o sistema, então estava acontecendo a, a, a composição de ICMS na base de PIS e COFINS, né? Então, o papel da contabilidade consultiva nesse momento é, é justamente manter essa conformidade. E assim, a gente precisa ter a compreensão de que a Receita Federal, recentemente, ela recebeu uma verba de mais de 2 milhões de reais para investir em tecnologia, automação, inteligência artificial. Então, se o empresário não acompanhar esse ritmo da Receita Federal, se ele não tiver uma contabilidade consultiva, né, gerencial, que utilize de tecnologia para fazer esse filtro, para detectar irregularidades na contabilidade que está sendo realizada,
o contribuinte ele vai ser cada vez mais penalizado. Então, é muito importante tentar, né? É necessário fazer os investimentos em tecnologia, em pessoal qualificado, em contabilidade qualificada, para que se mantenha, se garanta, né, essa conformidade fiscal e contábil das informações da empresa. Então, William, não sei se eu respondi aí ao seu questionamento, né? Não sei se consegui passar essa minha visão, mas eu penso que o contador, você aí, contador e advogado, você tem a qualificação que eu desejava, né, hoje. Então, igual o professor falou, se eu pudesse voltar lá atrás, eu tinha feito contabilidade lá atrás, mas não é a situação. Então, hoje eu vejo que a sua qualificação, advogado e contador, ela é muito requisitada no mercado, e se você buscar essa qualificação, o uso, o emprego de tecnologias, eu tenho certeza que você vai atender satisfatoriamente, ainda mais satisfatoriamente, a necessidade aí dos seus clientes, tá? Na verdade, dos produtos que a gente vende, eu vendo no final do ano, Aham, eu vendo a análise da mudança do regime tributário. Ou seja, perfeito. Claro. o que acontece? O escritório faz toda a contabilidade mercantil porque o empresário os eventos contábeis já foram praticados, evidentemente. É lógico, Sim, tem as reuniões, gerenciamento, aquele acompanhamento até aí tudo bem. Mas mesmo assim, o empresário ele tem a sua atividade não regulada, evidentemente, né? Ele sim, sempre está lá na frente. E o advogado vive de resolver problema, a verdade é essa. Ou seja, quando chega para o advogado é porque algo aconteceu. Ele nunca vai te sim, chamar para tomar vinho, para ir no churrasco, você não vai. Ele só vai te ligar quando tem problema, o auto de infração chegou, etc. Então, o que sim. acontece? A gente vai fazendo essa evolução, e quando chega no final do ano que você tem que optar se vai ficar dentro do presumido, no real, ou vai mudar do simples, aquela coisa toda, então você pega esses eventos, que é a atividade mercantil dele, e transforma ela numa gerencial. E aí você usando essa gerencial, você fala para ele, ó, pelo seu procedimento, pela sua análise financeira, econômica, custo, etc., você consegue direcionar ou para cá, que vai ter uma economia, economia financeira. E na Perfeito. questão da atividade mercantil, que ele sempre está acontecendo, a gente começa a enfrentar aí, entra o rol de informações, evidentemente. Do quê? Porque hoje a gente sabe aqui que a compra, em tese, sem nota, cada vez mais está mais difícil, a venda também, a receita com o tal do T-Rex dela que está sendo alimentado velozmente, né, para efeito Sim. de informações, de dados. Porque nós chegamos, por exemplo, a receber no final do ano avisos da Receita de algum cliente lá, falou assim, ó, você passou a movimentação X no banco, mas a sua emissão de nota está assim, ó. Você quer Aham, acertar? Quer dizer, eles estão trabalhando para a gente, a verdade é essa. sim, Então, Olha pelo só, volume, mas já aconteceu, segundo ano que acontece isso. Ó, pela movimentação bancária, X tem nota de tanto. Então, em cima dessa, na verdade, é usar esse tipo de ponto negativo, vamos falar assim, para você vender uhum, um produto. Que você sim, vende uma nova consultoria, né? Você aumenta um produto, ou você. E aí, quando já tem o próprio processo andando, você vende a análise do contencioso e o acompanhamento processual. Então, porque a única coisa que eu vejo como problema realmente, ainda, e que está sendo diminuído, é a cabeça do empresário. E como o Gustavo falou, ele sempre acha que ele vai levar vantagem a alguma coisa. É uma coisa impressionante. Se ele tiver uma vantagemzinha, ele acha que está levando vantagem. E, na verdade, não é. Porque a partir do momento que ele exatamente. toma lá um auto de infração para acompanhar um auto de infração, ou para defender uma forma administrativa, para você explorar lá as duas, três fases administrativas até chegar no cárcere, ele vai gastar Uhum, com o advogado. E sim. depois vai virar execução fiscal. A gente sabe como é que a banda toca com relação a imposto. Mas eu acho que essa é a grande dificuldade. Mas obrigado, Gustavo, pela resposta. A Pô, minha dor disponha. aqui é a mesma sua, então. Não, com certeza. Esse serviço de estudo tributário para definição de melhor regime, né, esse planejamento tributário, eu considero como um dos serviços mais importantes hoje, principalmente com esse avanço da reforma tributária que a gente tem. Exatamente.
Obrigado. Valeu. Pessoal, já estamos com 1h15 aqui na minha conta. Aham. Eu acho que a gente pode encerrar, né? Se ficaram mais perguntas aqui, para não também judiar aqui do nosso entrevistado aqui, hein, Gustavo? Não, quem está sofrendo é vocês. Aqui para mim ainda são 9h16. Ah, é. E a gente não falou, né? Essa curiosidade. E me perguntaram É, por que ela tão tarde? Não, porque a cidade dele tem fuso horário. eu tô no fuso horário aqui. Aqui são 9h16, é 1 hora a menos de Brasília, que é o horário que vocês acompanham. O Brasil realmente é um continente, né? Ah, é Fantástico. bem Tem diferente. mais de um fuso no Brasil, né? Que tem Fernando de Noronha, tem. Eu acho que no Acre são 2 horas de diferença. No Acre agora são 7h17. Olha Tem só, um são advogado 2 horas. parceiro lá e é bem difícil a gente conciliar os horários para reunião. Ah, sim. É, Sim. Pô, Porto Alegre é o mesmo de Brasília, fica mais fácil. não, tá ótimo. Mas, Gustavo, eu quero te agradecer demais essa tua disponibilidade aí, a nossa troca. E é uma oportunidade bacana para todo mundo ver, né? Como alguém que começou do zero, né, Gustavo? Sim, foi. Sem família, né? Sem escritório pré-montado, sem alguém te oferecendo, mas começou do zero. E como tem assim um caminho muito vasto, assim, realmente para a gente explorar, né? Para se Com desenvolver certeza, no tributário. E acho que fica com essa certeza. mensagem para todo mundo de incentivo. Acho que ninguém está pronto, né, Gustavo? Ninguém está pronto. Eu recentemente tive participação no tribunal e foi um grande desafio, assim, de ver coisas completamente diferentes. Eu dormi, por 20 dias, eu dormi e acordei com dor de cabeça todos os dias, porque foi uma carga de trabalho que eu não imaginava e o desafio que é enfrentar, né? Foi muito Sim, bacana, mas foi muito desafiador. Mas então, tá todo mundo em aprendizado, acho que só não aprende quem já fechou os olhinhos, né? Então, a gente está. exatamente, professor. É, Exatamente. Bom, eu que te agradeço pelo convite, pela flexibilidade no horário, né, que eu te fantástico. pedi ali para a gente começar um pouquinho mais tarde aqui. E assim, sempre um prazer conversar contigo, né? Já, acho que esse é o nosso terceiro bate-papo. Estou à Isso. disposição, tá? Sempre que precisar, pode contar comigo. Espero ter a oportunidade aí da gente se encontrar presencialmente. Oxalá. Vou me organizar para participar do evento em abril, tá? E agradeço aos colegas, né? A William, a Rita, sempre muito participativos lá no nosso grupo. E a todos os colegas, né? Por estar aqui hoje, 10h20 da noite, aí onde vocês estão, prestigiando, acompanhando e me dando, né? Essa atenção de vocês para eu compartilhar um pouquinho sobre a minha trajetória e no que espero que eu tenha conseguido tocar alguma coisa em vocês, tá? Que fique aí de incentivo, porque todo mundo é capaz. Foi uma das coisas que o professor falou. Se fizer o arroz com feijão bem feitinho, isso já vai diferenciar todos nós de muitos profissionais do mercado. É isso Então é mesmo. isso. É isso mesmo. Gustavo, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou ao vivo aí ou for assistir numa outra ocasião. A gente se vê numa próxima, então, Gustavo. Em breve, se Deus quiser. Isso, em breve, se Deus quiser. Muito obrigado. Obrigado, Isso. pessoal. Obrigado, gente. Boa Até uma noite. Fiquem com próxima. Deus. Tchau, Valeu. tchau.